A verdade chocante atrás da porta misteriosa. O que faz a mulher chorar à noite? A porta misteriosa. Em um bairro antigo e tranquilo no centro da cidade, havia uma casa que há muito tempo se tornara assunto de discussão entre os moradores. Esta casa foi construída no século XIX com uma arquitetura gótica única e um tanto assustadora. Os moradores locais geralmente a chamavam de Casa Misteriosa por causa das histórias estranhas associadas a ela. Esta casa pertencia à senhora Helen, uma mulher de mais de 70 anos. Helen vivia sozinha, raramente interagia com os vizinhos e quase nunca saía de casa. Isso gerou muitas especulações e teorias conspiratórias sobre sua vida dentro da casa antiga. Alguns acreditavam que Helen era uma bruxa, enquanto outros achavam que a casa era assombrada. Mas o que tornava a casa famosa e despertava a curiosidade das pessoas era o som estranho que ressoava todas as noites. À meia-noite, ouvia-se o choro de uma mulher, ecoando por todo o bairro tranquilo. Esse choro era cheio de dor e desespero, fazendo com que quem o ouvisse sentisse um calafrio na espinha. Ninguém sabia a verdadeira causa do choro e ninguém tinha coragem de investigar. Um dia, Tom, um jovem que acabara de se mudar para o bairro, decidiu desvendar esse mistério. Tom era um explorador apaixonado e gostava de investigar histórias misteriosas. Ele havia ouvido muito sobre a casa misteriosa e o choro noturno, e isso despertou sua curiosidade. Tom decidiu que descobriria a verdadeira causa do choro. Tom começou perguntando aos moradores locais sobre Helen e a casa. Todos contaram a ele sobre os rumores, mas ninguém sabia a verdade. Sem se deixar desanimar, Tom decidiu abordar Helen diretamente. Ele foi até a casa em uma tarde de outono, quando a luz do sol brilhava suavemente através das folhas amarelas. Tom bateu na porta e, depois de alguns minutos, a porta se abriu lentamente. Helen apareceu, esguia e com o rosto cheio de rugas. Apesar da idade avançada, seus olhos ainda eram brilhantes e penetrantes. Tom cumprimentou educadamente e se apresentou, dizendo que queria saber mais sobre a casa e as histórias ao seu redor. Inicialmente, Helen estava desconfiada e relutante em conversar, mas diante da persistência e sinceridade de Tom, ela começou a se abrir. Helen convidou Tom para entrar e começou a contar a sua história. Dentro da casa, o ambiente era antigo e silencioso, com móveis envelhecidos e quadros antigos pendurados nas paredes. Cada objeto parecia ter uma história própria, carregando memórias e emoções de tempos passados. "Você realmente quer saber sobre a minha história?" Helen perguntou, os olhos distantes como se voltassem ao passado. "Sim, senhora. Eu realmente gostaria de entender melhor o que aconteceu", respondeu Tom com sinceridade na voz. Helen suspirou profundamente antes de começar a contar sobre seu passado, sobre os dias felizes ao lado de seu amado marido, James. James era um músico talentoso, e os dois viveram dias doces naquela casa. Eles compunham e tocavam juntos, e o som de suas risadas e música preenchia a casa. No entanto, a felicidade não durou para sempre. Um acidente de carro tirou a vida de James, deixando Helen mergulhada em dor e solidão. "James era maravilhoso, ele sempre me fazia sorrir", disse Helen, com os olhos marejados. "Nós costumávamos sentar aqui, nesta sala, e tocar música juntos. O som de nossas risadas costumava ecoar por toda a casa." Tom escutava em silêncio, sentindo o peso da história. "Senhora Helen, sinto muito pela sua perda. Não consigo imaginar a dor que isso causou. Toda noite eu choro por ele", Helen continuou com a voz trêmula. "O choro que todos ouvem é o meu, chorando de saudade e amor que nunca vai acabar." Tom ouviu a história de Helen com profunda empatia. Ele entendeu que o choro noturno não era algo assustador ou misterioso, mas a dor de um coração partido. Ele decidiu ajudar Helen a encontrar alegria novamente, para que a casa não fosse mais um lugar de tristeza. "Senhora Helen, talvez devêssemos sair um pouco. O que acha?" sugeriu Tom. "Tem um jardim atrás da casa, não tem? Podemos começar por lá." Helen olhou para Tom, surpresa. "Faz muito tempo que não vou ao jardim", disse ela com a voz fraca. "Mas talvez você esteja certo, Tom. Devemos fazer algo para mudar o ambiente." Tom e Helen começaram a limpar o jardim, plantando flores novas e cuidando das plantas antigas. Juntos, eles reviveram o jardim, assim como estavam revivendo a alegria no coração de Helen. "Muito obrigada, Tom", Helen disse, sorrindo. "Você realmente trouxe luz de volta à minha vida." "Não há de quê, senhora Helen. Estou feliz em ajudar", respondeu Tom com um sorriso. Jornada de renascimento. Após começar a limpar o jardim
e tocar música juntos, a vida de Helen começou a mudar positivamente. Tom não apenas ajudou Helen a encontrar alegria novamente, mas também a incentivou a se abrir mais com as pessoas ao seu redor. Eles costumavam passar as tardes juntos, compartilhando histórias e memórias, e gradualmente o jardim outrora abandonado floresceu, refletindo a alma de Helen. Uma tarde, quando Tom visitou Helen, ele trouxe uma pequena pintura. Senhora Helen, eu gostaria que você visse isso, disse Tom, seus olhos brilhando enquanto mostrava a pintura. Helen olhou para a pintura, que mostrava um belo jardim cheio de flores coloridas e um casal sentado em um banco de pedra, sorrindo um para o outro. Tom, isso é? Helen gaguejou, com os olhos cheios de lágrimas. Sim, é a imagem que eu imaginei de você e do Sr. James, disse Tom gentilmente. Eu a pintei para lembrar a você que o amor de vocês dois ainda está aqui, em cada flor, em cada brisa. Helen, emocionada, abraçou a pintura, com lágrimas rolando pelo rosto. Tom, obrigada. Você realmente trouxe luz de volta à minha vida. Não há de quê, Sra. Helen. Eu só quero que você veja que a vida ainda tem muitas coisas bonitas a oferecer, respondeu Tom com um sorriso caloroso. Depois disso, Tom sugeriu que Helen compartilhasse sua história com mais pessoas. Sra. Helen, eu acho que se você compartilhar sua história, pode ajudar outras pessoas a superarem suas próprias dores, sugeriu Tom. Helen refletiu por um momento e depois assentiu. Talvez você tenha razão, Tom. Eu vou tentar. Com a ajuda de Tom, Helen começou a participar de encontros comunitários, contando sua história de amor e perda. Cada vez que ela compartilhava, recebia abraços calorosos e palavras de encorajamento dos ouvintes. As lágrimas não eram mais de dor, mas se tornavam um símbolo de cura e esperança. Tom e Helen também organizaram pequenos concertos no jardim restaurado. Os vizinhos começaram a participar, trazendo lanches e bebidas. O jardim se tornou um ponto de encontro da comunidade, onde todos podiam compartilhar alegrias e tristezas e desfrutar de doces melodias juntos. Um dia, Tom trouxe boas notícias para Helen. Senhora Helen, eu conversei com uma editora e eles estão muito interessados na sua história. Eles querem publicá-la como um livro. Helen ficou surpresa e feliz. Sério, Tom, eu não consigo acreditar, mas eu não sei como escrever. Não se preocupe, eu vou ajudar, disse Tom, sorrindo. Eu vou escrever tudo o que você contar e juntos vamos criar um livro. E assim começaram a trabalhar. Tom anotava cada história, cada emoção e ele e Helen revisavam juntos. O livro de Helen não era apenas uma história de amor e perda, mas uma jornada para encontrar esperança e alegria novamente na vida. Finalmente, o livro foi publicado e recebeu muitos elogios dos leitores. Helen se tornou uma fonte de inspiração para muitos, e sua casa não era mais a casa misteriosa, mas um símbolo de resiliência e esperança. Na noite de lançamento do livro, Helen fez um discurso emocionado. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Eu não poderia ter feito isso sem a ajuda e o apoio de Tom. Ele me ajudou a ver a luz nos dias mais sombrios. Espero que minha história possa ajudar e inspirar aqueles que estão passando por dores semelhantes. Tom, ao lado, sorria orgulhoso. Ele sabia que a jornada de Helen não era apenas dela, mas um testemunho do poder do amor, da resiliência e da empatia. A casa e o jardim de Helen se tornaram um local de encontro da comunidade. As pessoas frequentemente vinham visitar, conversar e tocar música com Helen. Risos e música novamente enchiam a casa, como uma sinfonia colorida da vida. A história de Helen e Tom não era apenas sobre cura e esperança, mas também uma lição sobre humanidade, empatia e o poder do compartilhamento. Eles provaram que não importa quão dura seja a vida, com amor e compreensão, podemos superar qualquer dificuldade e encontrar alegria na vida novamente. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!